Lucas capítulo 1, nós vamos dar sequência à nossa série de exposições que a gente tem feito nos Cânticos da Natividade, chegando aí próximo ao Natal, né? E a gente tem debruçado sobre esses textos que falam sobre o nascimento do Messias, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 57. Dá tempo para vocês acharem e, repetindo, pedir que vocês mantenham suas Bíblias abertas nesse texto, que nós vamos fazer uma exposição sobre todo o cântico de Zacarias, também conhecido como Benedictus. Tempo de vocês acharem para a gente acompanhar juntos. Lucas, repetindo, capítulo 1, a partir do versículo de número 57. Obrigado, Rafael. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome? Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou, então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia, se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor, nós te louvamos, damos graças ao Senhor por esse culto, damos graças ao Senhor por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que a tua santa palavra, Deus, possa ser usada para nos ensinar, nos consolar, nos exortar, nos guiar, nos preparar para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se alguém te pedisse para resumir todo o propósito da Bíblia em uma frase, o que você diria? Como é que você resumiria as Escrituras? Se alguém te perguntasse assim, cria uma frase sucinta para me mostrar, para me falar o objetivo da Escritura Sagrada. A resposta a essa pergunta, irmãos, ela vai demonstrar o quanto que a gente, então, realmente sabe do que se tratam as Escrituras Sagradas. É interessante porque essa pergunta já foi feita em algumas ocasiões e foi observado, inclusive foi feito recentemente um estudo dos Estados Unidos sobre isso.
E as respostas são das mais variadas. Algumas pessoas entendem que o propósito das Escrituras é falar sobre a salvação do homem. Então, a Bíblia foi escrita estritamente para falar sobre salvação. Outros entendem que a Escritura Sagrada ela foi escrita para registrar a intervenção de Deus na história. Às vezes, então, que Deus intervém, abrindo o Mar Vermelho, enfim, com pragas do Egito, aquelas coisas. Já outros poderiam responder essa pergunta, criando uma frase mostrando como que a Escritura Sagrada ela é um resumo da história da humanidade sob a perspectiva divina, ou seja, do ponto de vista de Deus. Enfim, são várias as respostas que as pessoas dão e que, em alguns casos onde foi feita essa escritura, as respostas foram variadas. Essa pergunta, melhor dizendo, as respostas foram variadas. Mas existe um real propósito nas Escrituras Sagradas, e que fica muito claro quando a gente tem um olhar para a Escritura Sagrada, não influenciado pelo mundo à nossa volta, não influenciado muitas vezes por aquilo que a gente quer, não influenciado por aquela cultura de tentar fazer da Bíblia uma caixinha de promessa, né? Já viu como é que é a caixinha de promessa, né? Deixa eu ver aqui uma caixinha de promessa, tirar sortes aqui para ver um texto que tenha de Deus aqui para mim. Isso só sai coisa boa, né? Por isso que chama caixinha de promessa, né? Mas se a gente consegue então, limpar dessas interferências, dessas visões equivocadas e ter um olhar puro, bruto, para aquilo que a Escritura Sagrada diz no seu todo, a gente vai conseguir perceber que a Escritura Sagrada, do começo ao fim, o objetivo dela é falar de Deus. O objetivo dela é revelar Deus a nós. O objetivo dela é revelar a vontade de Deus, é revelar quem Deus é revelar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja de nós. E é por isso que a gente, então, divide, no conhecimento da revelação de Deus, a revelação de duas formas, revelação geral e revelação especial, Geral, como a gente já falou aqui em outras vezes, sendo a criação. Toda a criação demonstra o poder de Deus, mas é na Escritura Sagrada que a gente então conhece como revelação especial que nós temos exatamente esmiuçado e detalhado a pessoa de Deus, o caráter de Deus e aquilo que Deus quer de nós. E dentro então dessa estrutura literária, porque a Bíblia é um livro, a gente na verdade tem uma biblioteca, são 66 livros. Mas ela respeita, então, todas as características de um escopo literário. E quando você pega, então, qualquer história que é contada, quando você pega qualquer registro que é feito, ele tem a sua estrutura de começo, meio e fim, ele tem a sua estrutura ali separada entre personagens que são coadjuvantes, personagens que são protagonistas e tudo mais. E a Escritura, ela segue da mesma forma. E nós vemos que o personagem principal, o clímax, o protagonista das Escrituras é Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa, então, ter sempre uma visão, uma leitura e uma interpretação cristocêntrica das Escrituras Sagradas. Esse pressuposto, irmãos, já ajuda a gente demais a não cair em algumas bobagens que a gente vê por aí, como, por exemplo, Davi e Golias, O Golias vai ser os problemas que você tem na sua vida. As pedrinhas, é 5 bobagens que eles arrumam lá, e aí você é o Davi, você sempre é o Davi. Você nunca é o ruim da história, você tem que ser ou o Davi ou o José, Ter uma visão cristocêntrica da Bíblia já libera a gente desses equívocos, porque a gente vai entender a história de Davi e Golias, não tem a ver comigo, não é sobre mim, não é sobre mim com os meus problemas, não é sobre mim com os desafios que eu tenho no meu dia a dia, é sobre Deus preservando o seu povo, e é sobre Deus ali mostrando um contraste entre Saul, um rei que se acovarda, se esconde, e um menino que vai somente pela fé e enfrenta um gigante. A Bíblia está te mostrando, olha, tá vendo esse rei aqui, Saul? Não faça assim. Está vendo esse aqui, Davi? Seja esse aqui. Esse aqui é que é o exemplo. Então não é sobre os nossos problemas, sobre as nossas coisas. E entender isso não significa dizer que a Bíblia não tenha respostas para os nossos dilemas e os nossos problemas. De maneira nenhuma. A Bíblia tem sim, a Bíblia existe para isso, mas não dessa forma.
Então, ter essa visão, ter esse pressuposto cristocêntrico e entendendo então que Cristo é o personagem principal, já nos ajuda demais na leitura. Por quê? Porque a gente já começa a ler a Bíblia Sagrada, a estudar a Escritura Sagrada, enxergando Cristo em cada um daqueles pontos. Porque é isso, irmãos, qualquer leitura que foge disso está errada. Qualquer leitura que foge disso, qualquer interpretação que não tem Cristo como o seu óculos, que não tem Cristo como o seu pressuposto, está errado. Bem, uma vez que a gente estabelece isso, então, o que isso tem a ver com os cânticos da natividade? O que isso tem a ver com o cântico de Zacarias que a gente está vendo hoje? Ora, não só o de Zacarias, que a gente vai ver hoje, como o Magnificat, que é o cântico de Maria, que a gente viu na semana passada, e o epílogo lá, que é aquela fala de Isabel, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Todos esses cânticos, ainda que Deus esteja naquele contexto abençoando de uma forma inigualável aquelas pessoas, eles têm o seu foco em Jesus Cristo. O foco é Cristo. O personagem principal é Cristo. O protagonista é Cristo. Todos os outros são coadjuvantes. Todos os outros são personagens secundários, terciários. O ponto é Cristo. O objetivo é te mostrar Cristo. O objetivo é falar de Cristo. O objetivo é ensinar sobre Cristo. A gente precisa partir desse ponto. Quem é Zacarias, então? Entendendo isso, partindo desse olhar cristocêntrico para o texto, quem é Zacarias? Para a gente entender quem é esse cara que está fazendo esse cântico aqui e do que ele está falando. Zacarias é um sacerdote, tanto ele quanto a sua esposa Isabel são levitas, são da tribo de Levi. Em Lucas, capítulo 1, versículo 6, o escritor vai fazer questão de mencionar que eles eram justos diante de Deus e que eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pessoas que criam realmente em Deus, pessoas realmente fiéis a Deus. Mas aí a gente tem um problema. Isabel é estéril. Isabel não pode gerar filhos. E para agravar ainda mais a situação, além de não poder gerar filhos, ela já está nesse momento em idade avançada, ela já é idosa. E não ter filhos naquele contexto, irmãos, é muito diferente do que não ter filhos hoje. Hoje, na nossa cultura ocidental, às vezes não ter filhos é uma opção. As pessoas podem optar por esperar, por planejar, ou podem optar realmente por não querer ter. Na nossa cultura não vê isso com maus olhos, muito pelo contrário. Mas naquela época, uma mulher sem filhos, uma vez que os filhos eram tidos literalmente como bênção do Senhor, como uma prova da prosperidade, da mão de Deus sobre uma família, não ter filhos significava então cair em vergonha. Você vai ver que todos os casos na Escritura Sagrada que a gente se depara com um casal que não tem filhos e que Deus então, de uma forma miraculosa, faz com que um bebê seja gerado, tem sempre aquela expressão de alívio, tem sempre aquela expressão de que a vergonha foi afastada, tem sempre aquela expressão de que Deus ouviu o clamor, de que Deus atendeu. Ana, lá em Samuel, é um exemplo disso, a própria Sara é um exemplo disso e várias outras. Isabel está na mesma situação. E de acordo com o texto sagrado, eles estão orando há anos, estão apresentando diante de Deus essa situação de que são um casal, são piedosos, são tementes a Deus, mas ainda desejam mais uma bênção de Deus, que é poder gerar um filho. E o tempo passa e isso não acontece, o tempo passa e isso não acontece. Até que um dia, bem idosos então, Zacarias, sacerdote como era, estava cumprindo o seu turno lá no templo, lembra? Davi vai dividir os turnos, né? Vai organizar os turnos ali dos sacerdotes servirem lá no seu período, e isso segue até o ministério terreno do Senhor Jesus, o período do Novo Testamento. Zacarias então está cumprindo o seu trabalho. E de repente, um anjo do Senhor aparece. E é fascinante, irmãos, como que Deus faz as coisas, né? Porque ele estava no templo, exatamente aonde deveria se estar para ter contato com Deus, para ter contato com a presença de Deus, e lá dentro do templo, quando aparece um anjo do Senhor, ele fica assustado. Meio, enfim, paradoxal, né? Mas olha o que diz o texto, versículo 13, volta comigo aí então, capítulo 1, versículo 13. O anjo aparece, faz uma saudação a ele, Zacarias então fica com medo. E olha o que diz o 13, o anjo porém lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida,
Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Uau! A oração deles é o quê? Senhor, nós queremos um filho. Queremos um filho para que a nossa família saia então dessa vergonha cultural, para que nós sejamos abençoados, para que o nosso nome não seja apagado da história, para que haja então um legado, para que haja uma prole, para que haja então uma sequência da nossa história, da nossa família. Era isso que eles queriam. Aí Deus faz o quê? Deus envia um filho. Mas não satisfeito em enviar um filho, ele envia um filho que seria, nas palavras de Jesus, o maior profeta que já pisou nessa terra. Lembra de Jesus falando dos filhos de mulher? Não nasceu nenhum, semelhante ou maior do que João Batista. E as descrições desse menino aqui são coisas assim, fenomenais, porque ele será grande diante do Senhor, versículo 15. Aí tem o voto, né? Não beberá vinho, não beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, desde a geração ele será cheio do Espírito Santo. Converterá muitos dos filhos de Israel, e irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias. E aí veja, Zacarias está orando há muito tempo com a sua esposa, querendo uma bênção de Deus, querendo um filho, está dentro do templo, onde era natural, então, ou pelo menos deveria ser, que coisas sobrenaturais e divinas acontecessem. Quando aparece o anjo, ele fica assustado, e quando o anjo passa para ele, então, a mensagem de Deus, o que ele faz? Ele duvida. Anos orando, irmãos, anos orando pedindo isso. Quando Deus concede, ele duvida. Olha o versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho. E a minha mulher também já tem idade avançada? Parece uma observação muito óbvia e muito lógica, né? Lembra de Maria, quando o anjo fala com ela que ela geraria um filho? Ela fala, como será isso? Porque eu não tive contato com homem nenhum. Qual que é a diferença da indagação de Maria para a indagação de João Batista, de Zacarias aqui? A fé. A indagação de Maria não é uma indagação de incredulidade, mas sim de espanto e de desejar de Deus, então, um esclarecimento daquilo que está acontecendo. De acordo com a reação do anjo aqui, a partir do versículo 19, a indagação de Zacarias não é uma simples pergunta, não é uma simples questão, mas é aquela noção, aquela ideia assim, duvido. Se fosse brasileiro, mineiro, ele lançava essa, né? Duvido, sou velho. Minha esposa também, não tem como. Olha o que o anjo disse. Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Por quê? Porque você não acreditou nas minhas palavras. Incredulidade, irmãos. E a gente já começa aprendendo algumas coisas aqui, então, nesse texto. O cântico nem começou e a gente já está aprendendo lições aqui da palavra de Deus. A gente precisa, irmãos, sempre nas nossas vidas, ter no nosso coração acesa a verdade, a noção, a realidade de que Deus pode fazer todas as coisas. Às vezes a nossa vida cristã ela é uma vida meio contraditória, porque a gente prega coisas que Deus quer que a gente faça e a gente não faz. A gente ensina coisas que a palavra de Deus diz para não fazer e a gente faz. A gente prega, lê, ensina, instrui as outras pessoas, aconselha as outras pessoas a ter fé em Deus e a gente não tem. Isso é muito sério. Às vezes a gente tem uma noção de fé muito abstrata e muito descolada de nós, muito impessoal. É aquela ideia de fé que parece que está lá nas nuvens, sabe? Parece que é uma coisa que a gente não consegue tocar, parece que é uma coisa que a gente não consegue perceber, parece que é uma coisa que a gente não consegue experimentar, mas a gente ouve pregações sobre isso, e às vezes a gente prega sobre isso.
Às vezes a gente aconselha as pessoas sobre isso, mas está sempre muito distante da gente. E a gente acaba entrando naquele automático e entendendo que as coisas do nosso dia a dia, o nosso sustento, a nossa saúde, o nosso estar vivo, ele acontece por quê? Porque a gente trabalha, porque a gente estuda, porque a gente se esforça. A gente esquece de, todo dia, aplicar na nossa vida essa noção, essa verdade da fé, de entender que tudo o que nós temos é graça de Deus. Mas e o ímpio? Também é graça de Deus. Não tem nada que aconteça que não seja fruto da graça de Deus, mas o meu ponto aqui é mostrar exatamente isso. Às vezes a gente fica um pouco descolado dessa verdade, sabe? A gente entra no automático e a gente nem pensa nisso. Quer ter uma prova disso? Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Quando você vai fazer as suas refeições, será que você lembra de, Senhor, te dou graças, porque eu sei que isso aqui vem do Senhor, não vem do meu trabalho, vem do Senhor. São esses detalhes, irmãos, que parece coisa boba, que parece coisa sem muito sentido, que demonstra pra gente no nosso dia a dia a nossa vida cristã, como que a gente leva ela, se a gente está no automático, então, né? Ou se a gente está realmente crendo nas orações que a gente faz todos os dias, crendo nas mensagens que a gente ouve todos os dias, experimentando na nossa vida diária esse Deus. E sem contar, então, irmãos, outras coisas realmente sobrenaturais. Milagres que Deus faz na vida da gente. E às vezes a gente fica um pouco receoso de contar, né? Não vou falar não, porque, sei lá, o pessoal, às vezes as pessoas vão achar que é coisa boba. Tenha vergonha, irmãos, de esbravejar para o mundo, para os quatro cantos, as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, os milagres que Deus tem feito na sua vida, as coisas que Deus tem realizado por você, porque, de novo, é Deus que faz, é Deus que estende a mão e abençoa, é Deus que concede. Zacarias então fica mudo, porque não acreditou, não creu, o anjo o repreende. Depois de um tempo, então, 9 meses, quando o menino nasce, o texto que a gente leu, era o costume daquela região, daquele povo, de sempre colocar nos filhos o nome do pai ou do avô ou de alguém da família. Então, provavelmente, esse menino se chamaria Zacarias, né? Ou seja, filho de Zacarias, alguma coisa assim. Mas Isabel, que é a que está falando, ela diz, não, o nome dele vai ser João. E as pessoas, como assim? Não tem nenhum João na família de vocês? Estão quebrando a tradição? Estão quebrando a cultura? Como assim? Não, vai ser João. Pega, dá uma tabinha para ele, vamos ver o que o pai tem a dizer. E ele escreve João. E é nesse momento que a Bíblia diz, então, que a língua dele, que estava travada durante 9 meses, agora ela se solta. Agora, presta atenção no versículo 64. O que acontece quando a língua dele se solta? Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou, então começou a falar louvando a Deus. Primeira coisa que sai da boca dele, então, um louvor a Deus. Ele adora a Deus. Aprendeu a lição, né? Sacerdote, pastor, 9 meses sem falar. Imagina, hein? Que sofrimento. Mas ele louva a Deus. Aprendeu a lição. E veja, essa condição de Zacarias, então, de ficar mudo, ela não é simplesmente, ou ela não serve simplesmente como uma repreensão à falta de fé dele, mas ela serve também como um sinal para as outras pessoas, para atestar que aquilo que estava acontecendo, que aquele menino que estava nascendo realmente era alguém especial e que algo diferente estava acontecendo ali. Não é simplesmente Zacarias sair de dentro do templo, então, e dizer assim, olha, apareceu um anjo lá e me falou tal e tal coisa, e vai nascer um menino, e todo mundo fica meio assim, será? E daí 9 meses nasce um menino. Não, acontece, ele demora a sair, as pessoas ficam preocupadas, quando ele sai ele não está falando. E todo mundo começa a perceber, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está para acontecer. No final da gestação, quando o bebê nasce, a língua dele milagrosamente é destravada. E ele fala, então as pessoas que estão ali à sua volta têm uma comprovação. Há algo diferente acontecendo.
Há algo de especial acontecendo, há um milagre acontecendo. Olha o que diz o versículo 65. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que a ouviram guardavam-no no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Desde a infância, desde a sua geração cheia do Espírito Santo, um grande sinal miraculoso cercou o seu nascimento. O Senhor estava com ele, e vocês conhecem muito bem o ministério de João Batista, como foi algo extraordinário. Agora eu preciso abrir um parêntese aqui e tocar numa questão do ministério de Zacarias, só para a gente também aprender algo. Ministério de João Batista, desculpa, só para a gente aprender mais uma coisa. Quantos milagres João Batista fez? A Bíblia não fala, né? A Bíblia não tem registro nenhum de João Batista fazendo milagres. Mas a Bíblia a todo momento, desde o seu nascimento atesta, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. João Batista foi o precursor do Messias. João Batista teve um ministério fenomenal. O ministério de João Batista, ele se resumia, sem querer fazer um reducionismo, mas ele se resumia a ser um pregador. E como que ele começa o seu ministério? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe, irmãos, a gente não precisa se matar, então, para que Deus nos conceda milagres e coisas sobrenaturais, para que a gente, então, demonstre que no nosso meio ou na nossa vida particular existe uma fidelidade às Escrituras, existe a presença de Deus. Deus tem aquelas pessoas que Ele escolhe para fazer cada tipo de coisa. E se Deus quiser escolher algum de nós aqui para ressuscitar mortos, para curar enfermidades, amém, Ele é que sabe. Mas se não é esse o propósito dele, existe um propósito que é universal para todo aquele que professa fé no Senhor Jesus: pregar a palavra de Deus. Ser uma testemunha viva do Evangelho, da transformação que o Evangelho faz, da salvação que o Evangelho traz aonde você estiver. Eu tenho batido nessa tecla aqui sempre e quero repetir, quero ser realmente redundante nisso daqui. Você tem total condições de louvar a Deus aonde você estiver. Você tem total condições de servir plenamente a Deus aonde você estiver inserido. Não precisa ser somente aqui no púlpito pregando, não precisa ser somente numa tribuna falando algo, não precisa ser somente escrevendo livros, fazendo vídeo. Não, você no seu trabalho, na sua lida diária, no seu trabalho na empresa, na indústria, na sua escola, na sua vizinhança, você pode, e não só pode como deve, ser uma manifestação clara e radiante do Evangelho, da presença de Deus. Como? Amando a Deus. Amando a sua família, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, um bom marido, um bom filho, um bom empregado, um bom vizinho, sabe? De novo, a gente às vezes está muito pressionado por essa vida mirabolante, por essa vida extraordinária, por esses feitos mirabolantes, ao ponto das pessoas olharem e ficarem de queixo caído, enquanto, irmãos, Deus nos chamou para o ordinário, para o dia a dia, para o comum. Para o comum. Sirva a Deus, então, na sua casa, com a sua família. Dê um exemplo. Respeite a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor. E se Deus, nesse meio, quiser, sim, fazer coisas extraordinárias, amém. Mas esse básico precisa acontecer. Vamos lá, então, para a gente fechar aqui, então, matar a questão do cântico. Benedictus, ou cântico de Zacarias. Esse cântico a gente pode dividir ele em duas partes, tá? A primeira parte vai do versículo 68 até o versículo 75, onde a ênfase de Zacarias aqui, ela está no louvor a Deus por Deus ter propiciado salvação para o seu povo. Essa primeira parte ele está louvando a Deus, ele está glorificando a Deus, ele está exaltando a Deus porque Deus enviou salvação para o seu povo. Segunda parte, que vai do versículo 76 até o versículo 79, a ênfase de Zacarias já volta para a missão do menino, ou seja, para a missão de João Batista
como precursor, como aquele que viria antes. Então veja, nós temos dois focos aqui. Nós temos um foco no protagonista, que é Jesus, e nós temos então um outro foco em João Batista, como sendo aquele que vem adiante de quem? De Jesus. Então Jesus continua sendo o protagonista, continua sendo o personagem principal, continua sendo o clímax aqui do cântico e da revelação de Zacarias, mas a maneira como ele está enxergando, ela é dividida dessa maneira. De novo, como a gente falou semana passada, é uma estrutura semelhante à dos Salmos, né? Na verdade, é um salmo esses cânticos, porque era a maneira que os israelitas tinham de expressar louvor a Deus, de expressar adoração a Deus. Como que ele começa? Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Vamos parar aqui, né? Cheio do Espírito Santo. Irmãos, todas as palavras que vão seguir aqui, que João Batista e que Zacarias vai dizer, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Não é algo de uma apreensão racional, não é algo de uma percepção pessoal que ele está tendo daquilo que está acontecendo ao seu redor. E isso também é uma coisa que a gente precisa perceber na Escritura Sagrada. Às vezes, as pessoas que estão registrando coisas ali na Bíblia, elas estão muito cientes do que está acontecendo ao seu redor e às vezes elas não fazem ideia. Às vezes existe realmente, muito claro, a mão de Deus conduzindo as coisas, a mão de Deus guiando os acontecimentos, e as pessoas que estão vivendo ali esses acontecimentos, elas não têm muita noção daquilo que está realmente acontecendo. Mas pela inspiração do Espírito Santo, pela condução do Espírito Santo, obviamente isso é infalível, isso é inerrante. Então, cheio do Espírito Santo é que ele vai dizer essas coisas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que nesse contexto do nascimento de Jesus e desses cânticos, não é uma ou duas vezes que o texto vai dizer que aquela pessoa que está sendo usada por Deus ou que está tendo algum contato com essa revelação do nascimento do Messias, não são poucas vezes onde o texto vai mostrar que o que eles falam é por inspiração do Espírito Santo. Quer um exemplo? Volta lá no versículo 41, naquele contexto de Isabel, quando Maria, então, vai visitar Isabel após ter recebido a visita do anjo. Olha o que diz o versículo 41, quando as duas se encontram e Maria saúda Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Versículo 67, esse que a gente leu, que fala de Zacarias. Agora, pula comigo lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25. Aqui é um cântico que a gente vai ver daqui 2 domingos, que é um Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão. Mas eu já quero adiantar essa questão aqui para esse ponto que a gente está observando. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha o versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha o versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ele então vai encontrar o menino. Veja, irmãos, existe então toda uma atmosfera diferente. Existe todo um contexto então especial, guiado por Deus, e existe uma plena atuação do Espírito Santo, cercando então, cerceando então esse contexto do nascimento de Jesus. Percebe que não é um nascimento comum, então? Não é uma pessoa comum. Não é como aquelas heresias lá do primeiro século que negavam, então, a divindade de Jesus e diziam, não, o adocionismo, por exemplo, não, é um homem comum que nasceu da união aí de José e Maria e, de repente, no momento do seu batismo, Deus resolveu usar ele para uma missão especial. Não, ele é divino. Existe toda uma atmosfera especial. Anjos vão aparecer no céu, um coral de anjos vão aparecer no céu, para alguns pastores que estão guardando seus rebanhos, cantando e louvando a Deus pelo nascimento do Messias.
Alguns magos lá do Oriente, provavelmente região onde é a Pérsia hoje, onde é a Pérsia, né, Irã hoje, eles vão ser induzidos por Deus a seguir uma estrela que vai levá-los até onde estava o bebê, provavelmente já com 2 anos, para mostrar, olha, está acontecendo algo. Zacarias, no seu cântico, ele vai dizer que nós fomos visitados pelo sol nascente das alturas. Isso é muito bonito, irmãos, isso é muito importante. E a gente precisa, sim, celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aí começa, né? Ah, porque o dia 25 de dezembro é uma data pagã. Porque foram os pagãos lá, o Thor e o Odin, as árvores lá dos sacerdotes druidas. Eu até entendo o zelo que se tenha de querer, então, não fazer uma certa associação com símbolos pagãos, mas veja, irmãos, a questão é que a gente não se reúne para celebrar esses símbolos. A gente se reúne para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E que tenha sido no dia 25, no dia 26, no dia 30, 31, independente do dia. A questão é que se deve celebrar o nascimento de Jesus, porque é algo extraordinário. Estamos aqui hoje, servindo a Deus hoje, fomos perdoados por Deus, somos redimidos por Deus, somos aceitos na família de Deus, justificados pelo Senhor, porque Jesus nasceu, que Ele se encarnou. Então a gente precisa celebrar isso. Versículo 68, então, dando sequência do cântico. Após entender, então, que o que ele vai dizer é inspirado pelo Espírito Santo, ele segue. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Irmãos, o que Zacarias está fazendo aqui? Movido pelo Espírito Santo, ele está entendendo que o nascimento de Jesus, não de João Batista, o de Jesus, é algo que vai se cumprir, essa visitação de Deus ao seu povo. Visitar para quê? Só para ver como é que está? Dar um oi? Não, para redimir o povo. Redenção, então, irmãos, tem um monte de pressuposto aqui para trás para a gente encaixar essa palavra redenção. Você redime aquilo que está perdido, aquilo que está destruído, aquilo que está acabado. Então, quando Zacarias entende e afirma que Deus então visitou e redimiu o seu povo, ele está entendendo que o nascimento do Senhor Jesus vai acontecer para que venha salvação. Sabe, irmãos, a gente precisa falar da salvação todo dia. Todo dia. As nossas pregações, elas precisam mencionar a salvação sempre. E a gente sempre procura fazer isso. Porque, irmãos, é o maior acontecimento nas nossas vidas. Se você ganhar, sei lá, algum prêmio, imagina que você seja contemplado aí com algum prêmio, mega da virada, não sei quantos milhões, não é nada perto da salvação da sua alma. Se você ganhar a riqueza toda do mundo para si, imagine que alguém chegue e diga, o mundo reúna, aconteça lá uma reunião da ONU e te eleja como o imperador do planeta. Literalmente o Mister ou a Miss Universo, literalmente. Aquele que vai conduzir, guiar tudo e ter toda a riqueza. Não é nada perto da salvação da sua alma. Jesus não diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles que desprezam o Senhor Jesus, aqueles que desprezam a palavra de Deus, você pode ter certeza, irmãos, que após a partida, após a sua morte, ainda que eles tenham desfrutado de tudo de melhor que essa vida possa dar, após a sua morte, pode ter certeza que eles, 2 minutos, 1 minuto depois, 30 segundos depois de partir,
Se tivesse a oportunidade de voltar aqui e trocar tudo que tinha pela salvação, eles o fariam sem pensar duas vezes. Por quê? Porque é isso que importa. E isso é tanto o que importa que o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, eternamente existente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se encarnou e veio aqui a esse mundo para proporcionar a salvação da alma para mim e para você. Ele está dizendo isso aqui, Zacarias está entendendo isso aqui, o Espírito Santo está conduzindo a compreender isso aqui. O Senhor visitou e redimiu o seu povo, versículo 69, e nos suscitou, nos levantou, plena e poderosa salvação. Plena. Lembra do significado do termo pleno? A gente viu isso também semana passada, semana retrasada, não sei. Aquilo que é completo. É aquele ponto que se chega onde não se necessita de melhora, porque não tem como melhorar mais, porque já está pleno, ou seja, a mais perfeita e mais completa salvação. E aí, ele ainda vai fazer menção aqui à plena poderosa salvação na casa de Davi, mostrando que Jesus cumpre as profecias daquele que viria da linhagem de Davi, como rei, né? Como aquele que o Senhor, aquela aliança que o Senhor faz com Davi, de que nunca faltaria nenhum descendente de Davi sentado no trono. Ele vai mencionar isso aqui. E no versículo 70, a ideia que quando ele fala como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, é aquilo que a gente também menciona no Cântico de Maria, porque Maria também volta lá atrás, a ideia de que desde Moisés o Senhor está prometendo, na verdade desde Gênesis 3 o Senhor está prometendo que viria alguém. Gênesis 3,15. O Senhor iria colocar inimizade entre a mulher e a serpente, o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher pisaria, né, a cabeça da serpente. Dois contrastes de ferida, uma ferida no calcanhar, que é simplesmente uma ferida, e uma ferida na cabeça, que é uma ferida mortal, mostrando vitória sobre todas as coisas. Deuteronômio 18,15, Moisés vai dizer, o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim, aí ele ouvirás. Deuteronômio 18,18, o Senhor vai dizer, suscitarei-lhes um profeta do meio de teus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Isaías 9, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Jeremias 33:15, naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Zacarias 3:8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que te farei vir o meu servo renovo, e diversas outras profecias, irmãos, mostrando que Jesus é o cumprimento delas. E Zacarias, então, está mostrando, o Senhor cumpriu as suas promessas, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Versículo 71, a segunda parte, então, depois de enfatizar isso, ele vai agora enfatizar a missão de João. Perdão, irmãos. É o versículo mesmo, mas é a parte B dele. Seguindo na mesma explanação, ele vai dizer, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai. Sabe, irmãos, isso aqui é muito interessante a gente perceber isso daqui, porque Jesus, ele não solta, ele não aparece simplesmente no Novo Testamento assim. Como eu já falei, as coisas estão ligadas, as coisas estão linkadas. Existe então uma aliança que o Senhor faz com o seu povo. E quando o Senhor faz essa aliança com Abraão, existe um princípio ali da aliança que Deus faz com Abraão. São duas alianças que ele faz, a gente não vai ter tempo aqui de entrar nos detalhes delas, mas uma no capítulo 17 e uma no capítulo 22. Uma está mais ligada à terra, está mais ligada à nação de Israel em tomar posse de uma região específica, geograficamente falando. Mas existe uma outra aliança mais ampla.
que ela não é simplesmente da terra de Israel, que ela não é simplesmente de uma questão geográfica, mas ela, ela tem uma amplitude espiritual. Que é quando o anjo vai dizer assim, então, para Abraão: certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Isso é fascinante, irmãos. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão é o pai do quê? Pai da fé. Todos aqueles, então, que têm fé, a Bíblia vai dizer que ele foi justificado pela fé, né? Sem obras da lei, foi justificado pela fé. E todos aqueles que têm fé, então, seguem nos passos, seguem nas pisadas do pai Abraão. Mas para que essa promessa, então, fosse cumprida na vida de Abraão, não é que, então, o judaísmo seria espalhado pelo mundo todo e todo mundo, então, se tornaria judeu. Não. É que viria um judeu, descendente de Abraão, descendente de Davi, que seria ao mesmo tempo, então, filho de Deus, e que teria uma morte sacrificial, e os resultados dessa morte, então, seriam espalhados para toda a humanidade. 2022, estamos aqui, no Brasil, Juiz de Fora, Minas Gerais, como participantes dessa bênção e como aqueles aonde Deus cumpriu essa promessa de Abraão. Em nós hoje se cumpre essa promessa que Deus fez, de que por meio da semente de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas. Do que isso está falando então? Salvação. Porque eu não sei vocês, talvez alguns até tenham algum parentesco judaico, legal, mas a questão é salvação da alma, por crer no Senhor Jesus Cristo. É assim que se cumpre. Jesus, quando é confrontado pelos fariseus lá, o que ele vai dizer? Quando ele vai falar sobre Abraão, Abraão viu o meu dia e se alegrou. De que Jesus está falando, irmãos? Salvação, redenção, justificação, adoção, preservação, preservados nas mãos do Senhor Jesus ali, ao ponto de ninguém nos arrebatar das mãos dele. É isso que está acontecendo. Não é simplesmente uma libertação do jugo romano, não é uma libertação de uma nação estrangeira que estivesse oprimindo. Os discípulos entendem isso errado. Os discípulos imaginam que Jesus, então, vai ser aquele descendente de Davi que vai botar os romanos para correr, que vai se assentar lá no trono novamente, no lugar de Herodes, que nem judeu era, não era para estar lá, era um idumeu, que havia usurpado também o trono. E Jesus nem dá bola para isso. Por quê? Porque o foco era outro. E aí no versículo 76, agora sim, voltando para João Batista, Zacarias profetiza: tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Irmãos, o ministério de João Batista é um ministério que começa de uma forma espetacular. Porque João, rapidamente, ele ganha a simpatia do povo. Ponto do texto bíblico dizer para a gente que as multidões iam até ele, onde ele estava batizando. As multidões iam até ele. Mesmo sem milagre, mesmo sem nada sobrenatural. E aquela pregação suave, né? Aquela pregação bem light, né? Raça de víboras. A multidão ia até ele. E num momento onde o ministério de João está no seu auge, onde as pessoas realmente reconhecem João como um profeta, ao ponto dos próprios líderes de Israel temerem João, ao ponto do próprio rei ter medo de João. E quando João sai correndo igual um louco atrás da carruagem, gritando: adúltero, né? Essa mulher não é tua, é do teu irmão. O rei gostava dele e não queria fazer mal a ele. E é nesse momento, sabe, onde João está então no centro das atenções, onde o holofote está totalmente voltado para ele, ali batizando. João olha
e vem alguém vindo para ser batizado. João aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele ganha então essa confiança, quando ele ganha esse status, então ele pega tudo isso e volta para Jesus, e direciona para Jesus, e diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Cumprindo então o seu papel. Ah, irmãos, como a gente aprende com João aqui então. Porque o nosso objetivo como servos de Deus é exatamente pegar o holofote então e não direcionar para nós, mas direcionar para Jesus. Mostrar que tudo aponta para Jesus. Mostrar que o centro de tudo é Jesus. Mostrar que a razão de todas as coisas é Jesus. Mostrar que as pessoas então, elas têm que sempre olhar para Jesus, estarem ancoradas em Jesus, estarem esperançosas em Jesus, terem fé em Jesus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer buscando sempre o quê? A glória do Senhor Jesus. E entender isso e aprender isso, irmãos, repito, é algo libertador para as nossas vidas, porque a gente passa, então, a não nutrir falsas expectativas. Já falei isso daqui, vou repetir. Por que as pessoas estão nesse frenesi louco aí no mundo? E até mesmo pessoas que dizem servir a Deus, ter fé em Deus. Porque estão gerando expectativas erradas, estão esperando se cumprir coisas que Deus nunca prometeu que faria, estão esperando na sua vida Deus agir como se Deus não fosse o Deus de Israel, mas como se Deus fosse aquele lá da lâmpada do Aladim, sabe? Que você, no momento certo ali, você pega, você dá um afagozinho nele ali, ele aparece e te concede 3 desejos e te serve. Não, irmãos. É seguindo o exemplo de João Batista, direcionando tudo para o Senhor Jesus. Versículo 78, para finalizar, ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele fecha como? Falando de salvação. Falando do sol nascente das alturas que nos visitou. Por causa do quê? Das nossas boas obras? Por causa que ele nos devia alguma coisa? Não. Graças à sua entranhável misericórdia. Isso daqui no grego tem uma questão interessante, porque a palavra aqui que é utilizada é a palavra que se utiliza para falar de tripas mesmo. A ideia é que esses sentimentos, esses afetos, eles vêm de dentro mesmo. Então é por isso que diz entranhável misericórdia, ou seja, a misericórdia mais profunda, a misericórdia que vem do profundo de Deus, do âmago de Deus ali. É por causa dessa misericórdia que nós somos visitados pelo sol nascente das alturas. E nós, que estávamos nas trevas, sobre nós foi brilhada a luz. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, foi nos dado a vida. E os nossos pés foram dirigidos pelo caminho da paz. Irmãos, essa mensagem, essa realidade da Escritura Sagrada, ela precisa gerar contentamento no nosso coração. Qual que é a ideia de contentamento? É a ideia, então, de que você está satisfeito, feliz com Deus. Ainda que as coisas não estejam exatamente do jeito que você quer, mas você está contente por saber que elas estão seguindo do jeito que Deus quer. E sabe, eu não estou dizendo que você não vai ter desejos, vontades, planos e tudo mais. Você pode ter tudo isso, é totalmente normal e natural. Tenha mesmo, planeje, programe, tenha esperança, enfim. Mas a sua salvação tem que ser motivo de alegria. O trabalho não está do jeito que eu queria. Família, a gente arranha daqui, arranha dali, tropeça daqui, tropeça dali, não está 100%. Não está do jeito que eu queria. A minha casa não é do jeito que eu queria, o meu carro não é do jeito que eu queria, a minha vida não está redondinha do jeito que eu queria. Mas graças a Deus, porque eu sou salvo em Jesus Cristo.
porque eu fui visitado pelo sol nascente das alturas, porque eu estava nas trevas e brilhou sobre mim a luz, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados e fui alcançado pela vida plena que só o Senhor Jesus pode dar. O Natal, então, ele tem que ser esse momento onde a gente pare e reflita sobre isso. O Senhor Jesus veio, nasceu, fomos visitados e fomos salvos.